Vamos resolver os exercícios 11, 12 e 13 da prova exemplo de Química. Provas de acesso para os candidatos com maior de 23 anos para a Faculdade de Medicina Veterinária 2018-2019. Qual ou quais das seguintes soluções pode apresentar um pH de 10 a 25 graus Celsius? A 25 graus Celsius, um pH de 10 é um pH alcalino, é um pH básico, por isso nós podíamos chegar aqui a estas opções e eliminar as soluções ácidas. O ácido acético, o ácido nítrico e o ácido clorídrico nunca iriam originar uma solução com pH 10 a 25 graus Celsius porque são ácidos. Portanto, restava-nos o hidróxido de cálcio e o hidróxido de sódio. Vamos calcular o pH destas soluções e ver se o pH é igual a 10. Então, primeiro temos o hidróxido de cálcio com uma concentração de 5 vezes 10 elevado a menos 5. O pH, nós sabemos que o pH de uma solução é igual a menos logaritmo da concentração de H3 ou mais, portanto, nós precisamos de conhecer a concentração de H3 ou mais numa solução para calcular o seu pH. E sabemos que o hidróxido de cálcio é uma base muito forte, vai estar completamente dissociada nos seus íons cálcio e hidróxido. E podemos ver que uma mol de hidróxido de cálcio dá origem a 2 mols de íons hidróxido, o que significa que a concentração de íons hidróxido vai ser igual a 2 vezes a concentração inicial de hidróxido de cálcio. Nós sabemos que a concentração inicial de hidróxido de cálcio é 5 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 2 vai dar 1 vezes 10 elevado a menos 4 mol por decímetro cúbico. Portanto, o que nós conhecemos é a concentração de hidróxido ou H- e precisamos de conhecer a concentração de H3 ou mais para calcular o pH. Também sabemos que a 25 graus Celsius o produto iónico KW é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 14. E sabemos que para qualquer solução, para qualquer que seja a temperatura, o produto iónico da água é igual à concentração de OH- vezes a concentração de H3 ou mais nessa solução. Ora, então isto significa que o KW, 1 vezes 10 elevado a menos 14, tem que ser igual à concentração de hidróxido, que nós vimos para esta solução era 1 vezes 10 elevado a menos 4, vezes a concentração de H3 ou mais. E, portanto, a concentração de H3 ou mais é igual a KW a dividir pela concentração de OH-, 1 vezes 10 elevado a menos 4, e isto vai dar 1 vezes 10 elevado a menos 10 mol por decímetro cúbico. Ora, então o pH vai ser igual a menos logaritmo da concentração de H3 ou mais, que nós acabamos de ver que para esta solução era 1 vezes 10 elevado a menos 10. Temos aqui 1, portanto o menos logaritmo deste número vai ser simplesmente o simétrico do expoente, vai ser 10. Ora, então, esta solução de hidróxido de cálcio tem um pH de 10 à temperatura de 25 graus Celsius. Era uma das opções. Vamos ver se o hidróxido de sódio também tem, a solução de hidróxido de sódio também tem este pH. Ora, então, o hidróxido de sódio também é uma base forte, vai estar completamente dissociada nos íons sódio e hidróxido. A carga do íon sódio é só mais 1, que significa que nós só temos um hidróxido no hidróxido de sódio e por isso a concentração de hidróxido vai ser igual à concentração de hidróxido de sódio inicial. Nos dizem que é 1 vezes 10 elevado a menos 4 mol por decímetro cúbico.
Vamos novamente, a partir do KW, nós acabamos de ver que a concentração de H3O+, era igual ao KW, a esta temperatura, a dividir pela concentração de hidróxido. E, portanto, 1 vezes 10 elevado a menos 14 sobre 1 vezes 10 elevado a menos 4, vai dar outra vez 1 vezes 10 elevado a menos 10 mol por decímetro cúbico, e por isso o pH, que é igual a menos logaritmo desta concentração, vai dar outra vez 10. E, portanto, as respostas corretas tinha que ser a A e a D. Vamos ver o exercício 12. O pH de uma solução aquosa de hidróxido de bário com 0,015 mol por litro a 25 graus Celsius é muito parecido com o exercício 11. Vamos calcular então o pH da solução desta base forte, que é o hidróxido de bário. Portanto, a dissociação do hidróxido de bário, podemos verificar que a concentração de íons de hidróxido vai ser igual a 2 vezes a concentração inicial de hidróxido de bário, ou seja, seria igual a 2 vezes 0,015 mol por litro, que dava 0,030 mol por decímetro cúbico. Ora, então, nós vimos que para o pH, calcular o pH, precisamos conhecer a concentração de H3O+, e a concentração de H3O+, é igual ao KW, a esta temperatura, a dividir pela concentração de hidróxido. A temperatura continua a ser 25 graus Celsius, portanto, calcula-se exatamente da mesma maneira. Que dá 3,33 vezes 10 elevado a menos 13 mol por decímetro cúbico. Conhecemos a concentração de H3O+, o pH vai ser igual a menos logaritmo da concentração de H3O+, ou seja, vai ser igual a menos logaritmo 3,33 vezes 10 elevado a menos 13, que dá 12,48. E, portanto, a resposta correta tinha que ser a B. Vamos passar para a questão 13. Uma solução de ácido acético com uma percentagem de ionização de 1,6% e um KA do ácido 1,8 vezes 10 elevado a menos 5 a 25 graus Celsius apresenta um pH de... Ora, então agora queremos calcular o pH de uma solução de um ácido fraco. E o ácido fraco é o ácido acético, que nos dizem que tem uma percentagem de ionização muito pequenininha, 1,6%, e o KA deste ácido é igual a 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Ora, então vou fazer aqui a reação de ionização deste ácido fraco, reagir com a água. Portanto, aqui é um equilíbrio, não é uma reação completa, o ácido é muito fraco, portanto vai originar os íons acetato e H3O+. Para calcularmos o pH desta solução, precisamos então, já sabemos, precisamos de conhecer a concentração de H3O+. O pH é igual a menos logaritmo da concentração de H3O+, no equilíbrio. Então vou fazer aqui uma tabelinha para me ajudar em concentrações, mais correta em quantidade, mas eu vou já fazer aqui
a tabela em concentrações. A coluna da água não me interessa, não entra no cálculo do Ka do ácido. Desconhecemos a concentração inicial do ácido acético, portanto eu vou representá-la por CH3COOH inicial, concentração, e no início, portanto não vamos ter produtos da reação. Esta reação desloca-se então no sentido direto, vai-se gastar, vai reagir uma quantidade X de ácido acético e vai-se formar uma quantidade X de cada um dos produtos da reação. Significa que a concentração em equilíbrio do ácido acético tem que ser a concentração inicial menos a concentração X que reagiu. E a concentração dos produtos da reação no equilíbrio é igual à concentração inicial 0 mais a que se formou, portanto, 0 mais x. Ora, então vejo que a concentração de H3O+, que eu preciso para calcular o pH, é dada por x. Tenho que conhecer este x. O que é que eu sei? Eu sei que o Ka deste ácido calcula-se dividindo a concentração dos produtos da reação no equilíbrio, e portanto esta concentração é igual a x vezes x ao quadrado, sobre a concentração do reagente, porque aqui a água não entra no cálculo do Ka, no equilíbrio. E nós vimos que essa concentração era igual à concentração inicial do ácido menos x. Eu conheço o Ka, mas não conheço este valor e, portanto, tenho aqui duas incógnitas e eu só preciso ter uma incógnita para poder resolvê-la, calculá-la por uma só equação. Mas o que é que eu conheço? Eu conheço que a percentagem de ionização deste ácido é 1,6%. Então, eu sei que apenas 1,6% da concentração inicial de ácido é que se vai transformar em produto da reação. Então, eu posso dizer que esta concentração de produto da reação que se formou, X, tem que ser igual a 1,6% da concentração inicial de ácido acético. Ora, então, eu posso dizer que X é igual a 0,016 vezes a concentração inicial de ácido acético. Portanto, é igual a 1,6% desta concentração inicial. Então, a concentração inicial de ácido acético é igual a x sobre 0,016. Então, eu posso chegar aqui à minha expressão do Ka e substituir esta concentração inicial por x sobre 0,016. E assim já só tenho a incógnita que me interessa, que é o x. Conheço o Ka, posso calcular daqui o x. O que é que eu também podia fazer aqui? Podia fazer uma simplificação que era, como a percentagem de ionização deste ácido é tão pequenininha, podia dizer que este menos x, este valor é tão pequenininho, pode ser desprezado. E, portanto, isto ficava simplesmente Ka é igual a x ao quadrado sobre a concentração inicial do ácido, que era x sobre 0,016. Não vou desprezar aqui este menos x, mas podia desprezar, o resultado iria ser exatamente o mesmo. Portanto, isto era igual a Ka, que é 1,8 vezes 10 elevado a menos 5, é igual a x ao quadrado sobre x sobre 0,016 menos x. E isto era igual a 1,8 vezes 10 elevado a menos 5 é igual a x ao quadrado sobre 1 sobre 0,016 menos 1 dá 61,5 x e, portanto, isto ficaria 61,5 vezes 1,8 vezes 10 elevado a menos 5 dá 10 elevado a menos 3. X é igual a x ao quadrado. Então, vimos que x, que é igual à concentração de H3O+ no equilíbrio, é igual a 1,107 vezes 10 elevado a menos 3 mol por decímetro cúbico. Logo, o pH desta solução vai ter que ser igual a menos
menos logaritmo de 1,07 vezes 10 elevado a menos 3, que é igual a 2,95. Tínhamos aqui o pH desta solução. Ora, vamos escolher o 2,8, que é o mais próximo D.